O final dos anos 2000 para o começo dos anos 2010 realmente foi uma boa época para se nascer. Época dos jogos de flash, os jogos no geral. Canais de TV aberta lançavam pedrada atrás de pedrada. Literalmente as melhores gerações de consoles estavam nessa época. Também lançou Sonic Generations. Só isso mesmo. Nessa época meio que iniciou uma nova era na franquia. Seja como o Sonic é retratado, mudando sua aparência e até partes da sua personalidade, mas o que principalmente foi mudado foi na sua gameplay. Que na época que a Sonic Team realmente sabia fazer gameplays consistentes, que não são travadas ou chatas, ela decidiu criar uma fórmula que mostra a essência do personagem, que pode ser definida em uma só palavra, que não é azul. Não é essa palavra. Velocidade. Pensa numa gameplay frenética, como nunca visto antes na franquia, onde muitas das vezes é necessário ter um reflexo do caramba, com muita tentativa e erro para conseguir passar de fases. Insano. E a Fórmula Boost se integrou muito bem na franquia, porque o público-alvo realmente gostou desse estilo mais frenético e linear, mas a SEGA, claramente não por dinheiro, decidiu trazer de volta a gameplay clássica 2D para agradar o pessoal mais das antigas. E com isso temos os melhores tipos de gameplay do Sonic em um só jogo. Isso é brutal. Tanto que o PlayStation 24 trouxeram um remaster pra esse jogo, que foi a versão do jogo que eu gravei pra esse vídeo. E já falando aqui, que remaster brocha, mano. Eu tinha realmente uma grande expectativa com esse lançamento. Talvez fases novas, DLCs ou até mesmo dublarem o Sonic clássico. Beleza, deixaram o jogo a 60 FPS Full 4K Definition, mas eu sinto que poderia ter mais. Os caras só meteram uns tchauz e mudaram os diálogos. É nisso que dá o pessoal gostar de ouriços emos, alienígenas, gados de latinas. Enfim, Sonic Generations original foi desenvolvido pela Sonic Team e publicado pela SEGA em 2011 e foi lançado para Xbox 360 e PlayStation 3 na época. E depois de um tempo lançou uma versão pro 3DS. Foda. Então, pro enredo fazer sentido com a ideia de ter dois Sonics de áreas diferentes no mesmo game, eles tiveram o enredo todo focado em uma temática de viagem no tempo e tal. E falando nisso, eu vou começar esse trem pelo enredo, que é bem simples na real. Começa com o Sonic clássico de boa na Green Hill, até que do puro nada aparece uma entidade capaz de controlar todo o espaço e tempo de absolutamente todo o universo do Sonic. E o Sonic clássico não faz nada, ele só fica olhando que nem um tonto enquanto é absorvido. Ele só aceitou o destino. Mas contando essa cena, teve uma festinha de aniversário que os amigos do Sonic estavam fazendo pra ele. E ele meio que não consegue ter festinha de aniversário porque todos os amigos dele foram mortos. Menos ele. Que acorda no Hub World, olha só o Hub World. A jogabilidade desse jogo é dividida em duas. A 2.5D do Sonic clássico e a jogabilidade 3D que tem boost pro Sonic moderno. E aqui eu teria que ser do contra e falar que a gameplay do Sonic clássico é mais divertida que a do moderno. Tentem processar se puderem. A dificuldade desse jogo é bem padrão. O jogo claramente foi feito assim porque é focado no público mais infantil. Mas mesmo assim tu pode acabar morrendo de vez em quando por burrice mesmo. Aqui a física do Sonic clássico é bem boa até, apesar do level design ser mais fraco em comparação aos clássicos. Mas ainda assim consegue manter uma boa constância, ao contrário do Sonic Forces, aquele jogo é realmente mais ou menos. E tem o Spin Dash, que eu não acho ruim. Foi mal, mas pra mim esse é o melhor Spin Dash de todos. Você simplesmente apertar X e com tudo pros ares é muito melhor do que só ganhar um simples impulso. E tem os escudos elementais. Eles foram totalmente descartados das fases do jogo, que não faz sentido. Mas eles pelo menos estão na lojinha do jogo. Isso definitivamente é um downgrade. E na lojinha do jogo dá pra melhorar a gameplay de ambos os Sonics, como melhorias para velocidade e adicionais, como os próprios escudos elementais. São adições bem simples, mas que complementam na gameplay. A Fórmula Boost tá boa, não tá melhor que a do Lucid, mas nem ferrando, até porque nerfaram o Sonic muito. E colocaram sessões 2D demais, deixaram o jogo muito menos frenético pra focar em sessões de plataforma, o que eu detesto. Se você jogou Sonic Unleashed, vai perceber o quão lento deixaram o Sonic aqui pra focar mais em momentos sem graça de plataforma. E isso realmente não funciona na Fórmula Boost, porque o Sonic é escorregadio e não é preciso nessas sessões. Mas não me leve a mal, ela é boa e funciona, só que Sonic Unleashed destrói simplesmente em todos os aspectos possíveis. Sim, gráficos importam em um jogo, principalmente se for de Sonic, quem diria? Esse jogo, mesmo sendo da década passada, consegue ser um dos mais bonitos até hoje, não só por causa dos gráficos, mas também pela escolha artística que o jogo escolheu pra si. Só de olhar fases do jogo, tu sabe que é Sonic Generations e não, sei lá, uns Zelda genéricos feito com a bu. O jogo mantém a essência cartoon, que é bem comum, mas não larga a mão dos detalhes e identidade própria, o que deixa o jogo muito único e charmoso. E já que estamos falando da parte artística do jogo, eu vi que o pessoal acha o Sonic
Sonic clássico estranho ou fofo demais. Acho que foi porque ele foi baseado na versão americana dele, que faz sentido até, mas eu pessoalmente acho ele bem legal. Ele tem seu carisma, apesar de ser um crime ele não falar. Eu tenho os clássicos sim, que por sinal tem os clássicos tá bem bacaninha aqui também. Olha como que ele é fofinho. Eu saltei os rapazes, eu tô louco pra caralho. Agora falando das fases, que estão divididas em 3 partes: a clássica, a Dreamcast e a moderna, que não é mais tão moderna. E não é segredo pra ninguém que todas elas são incríveis, principalmente os remixes delas, que de verdade são um dos melhores remixes de toda a franquia. Eu simplesmente amo como conseguiram trazer um estilo mais retrô pras músicas do Sonic clássico, mais radical, descolado pro moderno. Todas são marcantes e divertidas de se escutar, que realmente dão imersão no jogo. Mas voltando aqui, a maioria sim foram boas escolhas, mas fases como Crazy City ou Planet Wisp eu não acho que foram as melhores escolhas de todas. Outras fases sendo bem mais interessantes pra isso, mas mesmo assim, boa parte delas eu acredito que foram escolhas excelentes pro jogo. E é engraçado que todas vão ter pelo menos alguma coisa a te proporcionar. Um tipo de espetáculo, digamos assim, seja um peixe piranha na Green Hill, uma sessão onde tu dirige uma moto na Seaside, um festival de balões enquanto tu explode um dirigível na Rooftop Run. Isso é awesome! Sobre os bosses, é um caso à parte. Eles são divididos em 2 categorias, sendo os rivais e os bosses. Os rivais você consegue achar facilmente no Hub World, e após serem derrotados, eles lhe concedem uma Esmeralda do Caos. É bem paia eles terem perdido a oportunidade de colocar Special Stage, os do Mania, que misturam vários elementos de cada Special Stage da franquia, mas meh. Os bosses são desbloqueados com chaves especiais, que são adquiridas completando desafios espalhados pelo Hub. E olha, sinceramente eu nunca dei tanta bola pra esses desafios. Eu acho que eles só servem pra estender a duração do jogo, mas eles são legaisinhos até. Chefes como Metal Sonic ou Death Egg Robot simplesmente deixaram eles melhores que os originais. São versões melhores, com novas mecânicas. O Death Egg Robot, por exemplo, ficou bem mais divertido aqui em comparação com o Dark Souls, que era aquele no Sonic 2. Já bosses como Perfect Chaos ou Egg Dragon, sinto que eu só tô jogando uma fase lenta, repetitiva e sem graça. Principalmente Perfect Chaos, que é o boss mais chato do jogo inteiro. Tem que fazer todo um trajeto pra chegar nele, bater nele, voltar, fazer um trajeto todo de novo. É um jeito muito sem graça. É um jeito muito sem graça de fazer um chefe. Eu acho esse chefe irritante, chato. E como que o Sonic conseguiu destruir o Perfect Chaos sem na forma super? Vamos dizer que o Sonic moderno superou a forma super no Dreamcast? Eu não sei, eu não entendi essa parada não. E tem um boss final que, cara, é uma bosta. É uma bosta. Primeiro que eles perderam a oportunidade de ouro de fazer os Sonics lidarem com todos os inimigos que eles enfrentaram no passado na franquia, enquanto o espaço-tempo é totalmente distorcido ou algo do tipo que faz o boss ser mais marcante. Mas não, a gente tem uma gameplay travada, que não funciona direito e que não é memorável. E a situação só piora quando você percebe que os amigos do Sonic durante o chefe inteiro, não tô mentindo, durante o chefe inteiro, eles não calam a boca! E que o boss simplesmente começa com uma das cutscenes que, na minha opinião, é uma das mais nada a ver da franquia. Os Sonics dão a entender, morrem em combate. E os amigos do Sonic do nada chegam e começam a falar coisas genéricas ao invés de fazer algo que presta, tipo, sei lá, ajudar eles. E com o poder da amizade, os Sonics simplesmente se levantam como se não tivessem sido esmagados brutalmente e se transformam na forma super pra matar o vilão. Sonic nunca foi o melhor em fazer chefes finais, então tá bom, né? A gente releva. Mas no geral fica assim. Alguns bosses vão fazer você sorrir e ver que a vida vale a pena, enquanto outros vão fazer você pensar em desistir dos seus sonhos e morrer. Mas após finalizar o jogo, temos simplesmente uma das melhores cutscenes dele, que tudo volta pra onde começou e o Sonic não perde a oportunidade de dar uma salsichada na boca. É a melhor cutscene do jogo, com certeza. Afinal, temos Shadow Destruction mais tirado de todos, eu nunca vi. Pois é, eu fico meio pensativo de como o jogo envelheceu bem apesar dos pesares e continua sendo um dos melhores de todos até hoje. Muitos têm nostalgia dos clássicos que apareceram no Generations, mas pra mim, o próprio Sonic Generations é nostálgico. Foi muito bom jogar ele de novo depois de anos e ver tudo que ele tinha a me oferecer. E que sem esse jogo, eu creio que nunca teria sido fã dessa franquia. E saber que esse jogo tão bem foi o começo pra muita gente, eu acho algo bem legal. Esse game é claramente uma carta de amor pros fãs de todas as gerações. Dá pra ver que eles quiseram fazer algo divertido aqui. Tipo, eles colocaram uma sala secreta com estátuas de várias coisas da franquia. Por quê? Eu não sei, mas é legal. Eu não vou mentir, esse jogo teve impacto. Ele
renasceu a franquia. O Sonic Colors ajudou sim, mas ele é só exclusivo pra Wii. Então esse jogo meio que foi a peça-chave pra isso acontecer. Tanto o Sonic moderno nas fases clássicas, quanto o clássico nas fases modernas trouxeram um ar de novidade para fases que já eram muito boas de origem. Toda a sua implementação e execução foi muito bem feito, principalmente quando se olha as concept arts do jogo. O jogo realmente merece todo o mérito que recebe. Definitivamente você vai se divertir jogando, então jogue, se divirta, porque você não sabe o que vai vir em seguida. E o que vai vir em seguida vai te traumatizar. Isso se você não morreu de desgosto ao ver essa coisa. Y'all ready to get funky?